Você já se perguntou por que Jesus ficou em silêncio diante de tantas acusações? O Filho de Deus, que tinha poder para mover montanhas com uma palavra, escolheu não dizer nada. Pilatos o interrogava. As multidões gritavam, os soldados zombavam, e ele permanecia calado. Mas esse silêncio não era fraqueza, era propósito, porque o poder de Jesus nunca esteve no grito, mas na serenidade de quem conhece o plano do Pai. Enquanto o mundo esperava uma defesa, ele preparava a redenção. Enquanto os homens exigiam respostas, ele escrevia com o próprio sacrifício a palavra final: amor. E talvez o que mais incomode não seja o que Jesus disse, mas o que ele escolheu não dizer. O silêncio dele ecoa até hoje, nas nossas dores, nas injustiças, nos momentos em que queremos entender por quê. Mas e se esse mesmo silêncio for o convite para confiar, mesmo sem entender? Jesus não ficou em silêncio porque não tinha o que dizer. Ele ficou em silêncio porque sabia que nem todos estavam prontos para ouvir. As palavras dele tinham poder, mas o tempo ainda não tinha chegado. Naquela madrugada fria, os olhares o julgavam antes mesmo da sentença. Cada voz que o acusava, cada riso debochado, cada tapa recebido, tudo isso ele suportou sem reagir. Não por fraqueza, mas por domínio próprio. O mundo chamaria de covardia, mas no reino isso tem outro nome: sabedoria. Porque quem conhece o propósito não precisa se justificar. Dentro dele havia dor, sim. Havia humanidade, mas também havia uma certeza inabalável. A vontade do Pai é maior do que qualquer injustiça, e é aí que o silêncio dele se torna mais alto que qualquer palavra dita. Porque quando você escolhe não reagir, mesmo podendo, você prova a quem realmente serve. Imagine estar diante de uma multidão que te acusa, saber que cada palavra poderia mudar o rumo da história e ainda assim escolher o silêncio. Foi assim com Jesus. Enquanto todos exigiam explicações, ele sabia que o verdadeiro plano não era se defender, era cumprir. E esse silêncio que muitos chamaram de derrota foi o som da vitória sendo preparada. Porque às vezes o céu parece calado, não por ausência de Deus, mas porque Ele está agindo em silêncio. Quantas vezes você também se sentiu assim, pedindo respostas, clamando por sinais e recebendo apenas o som do próprio coração batendo? Talvez o que você chama de silêncio seja o mesmo processo que moldou Jesus. E se o silêncio que você vive hoje for o jeito de Deus te fortalecer para o que vem depois? Escreve aqui nos comentários. Você já passou por um momento em que o silêncio de Deus te ensinou mais do que qualquer resposta? Enquanto os homens viam um prisioneiro em silêncio, o céu via um rei em batalha. O que acontecia diante dos olhos humanos era só a superfície. Dentro dele, o Espírito guerreava com o peso da humanidade. Jesus sentia a dor de cada chicote, a vergonha de cada insulto, mas também o amor que sustentava o propósito. Era o choque entre o que é terreno e o que é eterno. Cada segundo de silêncio era uma escolha. Não reagir quando poderia, não se defender quando teria razão, era o maior ato de força já visto. Porque o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Enquanto os soldados zombavam, os anjos se curvavam. Enquanto o mundo o via humilhado, o céu o via glorificado. O silêncio dele não era a ausência de poder. Era o poder em sua forma mais pura, a obediência. Nem todos entenderam o que viam, mas algo naquele homem calado era diferente. Os olhos de alguns soldados, antes cheios de desprezo, começaram a hesitar. A serenidade dele não combinava com a dor que sofria. O povo, acostumado a ver homens desesperados diante da morte, agora via alguém que não suplicava, não amaldiçoava, não fugia. E esse contraste começou a inquietar os corações.
Maria o observava de longe, e cada segundo de silêncio era como uma espada atravessando o peito. Mas ela sabia, o filho que ela gerou no silêncio de uma manjedoura agora salvava o mundo no silêncio de uma cruz. O silêncio dele começou a revelar o que as palavras jamais explicariam. E quanto mais ele se calava, mais o amor falava alto. Porque às vezes não é o que você diz que transforma, é a forma como você suporta. O silêncio de Jesus chegou ao limite. O corpo fraco, o sangue escorrendo, o peso do mundo sobre os ombros. E mesmo assim, nenhuma palavra de ódio, nenhuma reclamação. Somente um coração que obedecia até o fim. Mas quando ele olhou para o céu e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o silêncio se desfez em rendição. Não foi um grito de derrota, foi o som da promessa cumprida. O que parecia fim era apenas o início, porque quando Jesus se calou diante dos homens, Deus começou a falar através da eternidade. E talvez essa seja a mensagem mais profunda. Há momentos em que o seu silêncio é a linguagem da fé. Você já viveu algo assim? Quando tudo parecia perdido, mas no fim era Deus te conduzindo para algo maior? Conta aqui nos comentários, porque a sua história pode fortalecer alguém hoje. Quando Jesus entregou o Espírito, o mundo pareceu parar. O vento cessou, o céu escureceu, e por um instante a terra silenciou junto com ele. Mas o que os olhos humanos viram como morte, o céu celebrava como renascimento. Porque o silêncio de Jesus abriu caminho para o som da vida eterna. O véu do templo se rasgou. O que separava o homem de Deus foi desfeito. E sem dizer uma palavra, ele declarou: Agora nada pode nos separar do amor do Pai. O silêncio que começou em um julgamento injusto, agora ecoava como libertação. Os soldados caíram de joelhos. Os corações antes endurecidos foram quebrados. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Porque o silêncio dele não foi vazio. Foi o som mais poderoso que o universo já ouviu. Quantas vezes você já orou e o céu pareceu não responder? Quantas noites chorou esperando um sinal e tudo o que ouviu foi o eco do próprio coração? Foi assim também com Jesus. O Filho amado também experimentou o silêncio do Pai. Mas foi nesse silêncio que ele aprendeu a confiar ainda mais. Foi nesse aparente vazio que o propósito se cumpriu. E talvez seja exatamente aí que você está hoje, entre o pedido e a resposta. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Porque o que está sendo moldado no silêncio é a fé que vai te sustentar quando a resposta chegar. E se hoje você não entende o motivo desse silêncio, lembre-se, foi no silêncio que a salvação nasceu, e é nele que Deus ainda faz milagres. 3 dias. Esse foi o tempo entre o silêncio da morte e o som da vida. 3 dias em que o mundo acreditou que tudo tinha acabado. Mas o céu sabia que o silêncio estava prestes a ser rompido. A pedra foi removida, o túmulo vazio. E o silêncio que tanto assustou agora se transformava em um cântico de vitória. Porque o silêncio nunca foi o fim, foi apenas o intervalo entre a dor e o milagre. E o que Jesus provou com a própria vida é que o silêncio de Deus nunca é ausência. É o espaço onde Ele prepara o impossível. Se você crê que o seu silêncio também pode se transformar em vitória, escreve aqui nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Vamos fazer desse vídeo uma corrente de fé que rompe o silêncio do medo. O silêncio de Jesus não terminou na cruz. Ele se transformou em promessa viva, porque o mesmo Jesus que se calou diante dos homens falou através da eternidade. Eu venci o mundo. E hoje, esse silêncio ecoa dentro de cada um que decide acreditar, mesmo sem ver, que escolhe confiar mesmo sem entender, que permanece firme mesmo quando o céu parece mudo. O silêncio que antes doía, agora consola. O vazio que assustava, agora fortalece.
Porque o mesmo Deus que ficou em silêncio no Calvário é o que hoje sussurra dentro de você: ainda estou aqui. E talvez essa seja a maior lição da cruz. Nem sempre Deus fala com palavras. Às vezes, Ele fala com o silêncio, para que o coração aprenda a ouvir o que a alma já sabe, que o amor nunca se cala.